O tema que nós temos estudado é lições para toda a vida. Então, são coisas práticas. Nós estamos aprendendo com personagens que hoje, para nós, são personagens, mas que foram pessoas reais, que viveram, que enfrentaram os desafios, que enfrentaram as circunstâncias e venceram. Então, hoje nós vamos aprender com a história de Jefité. Nós vamos aprender o que devemos e o que não devemos fazer. Nós vamos aprender o que é bom e o que nós devemos imitar e o que nós não devemos imitar. Amém? Você está aqui comigo? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te dou, Senhor, nós te damos toda a liberdade. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é a terceira pessoa da Trindade. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. E que os nossos ouvidos, que o nosso espírito, Senhor, seja despertado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós queremos levar todo pensamento cativo ao Senhor, Pai. Todo pensamento cativo em obediência à tua palavra e à tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vendo juízes aqui. Pessoas que Deus escolheu e levantou no meio da sua geração para legislar, para ter uma fala, para cumprir, né? Porque um juiz, ele julga uma causa, né? Ele diz se é livre, se é condenado. Um juiz, ele determina uma sentença. E o povo estava numa vida de pecado deliberada, embora houvesse, toda vez que se levantava um juiz, eles se alinhavam, e aquele juiz realizava e pregava e ministrava as coisas de Deus. Mas quando esse juiz morria, todos eles voltavam para um caminho atrás novamente. E eu quero que você vá comigo no livro de Juízes, capítulo 11, onde mais um juiz foi levantado após o povo se desviar. E aí, debaixo de um jugo pesado, eles se lembram de Deus e eles clamam a Deus, e Deus olha com misericórdia de novo para eles. E nós vamos olhar para eles, mas pensando em nós. Porque quantas vezes nós também somos esses, que quando estamos na aflição, quando estamos no momento difícil, lembramos de clamar ao Senhor. E é estranho falar isso, lembramos de clamar ao Senhor. Por quê? Porque deveríamos falar com Ele todos os dias. Mas quando as coisas ficam difíceis, então corremos para Deus. Nos lembramos de quem Deus é e do que Ele já fez na nossa vida e o poder que Ele tem. E aí, Ele resolve o meu e o seu problema. E depois que está resolvido, é só festa. Aí nós tornamos a nos esquecer. E aí Deus levanta pessoas novamente para te lembrar aonde você está e aonde você não deveria estar. É isso que Deus faz. Ele levanta pessoas para falar para você e para te alinhar. Então, nessa manhã, diga assim: eu vou ter que preparar o meu lombo. O Senhor, ele nos alinha, Ele tem nos alinhado todos esses dias. Se você prestou atenção, Ele tem te alinhado e me alinhado. Amém? A primeira coisa que eu quero é que você vá aí no capítulo 11, no verso 1 ao 3, é na tradução NBV, tá bom? NBV 11, do 1 ao 3, diz assim: Ora, Jefité era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefité e disseram: Você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Amém? Deixa eu ver. Até o 3. Então Jefité fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. A primeira coisa que eu quero colocar como lição para a minha e para a sua vida é: a tua história de vida não te define. O que você passou lá no passado, as circunstâncias que você viveu, não te define. Você não pode se esconder atrás da sua história. Você não pode dar desculpa para o teu presente baseado no teu passado. Nós vimos o que aconteceu com Jefité. Jefité era filho de uma prostituta,
com um homem, né, eles adulteraram ali, e ele nasceu. Foi por escolha dele? Não. Muita coisa que aconteceu na tua vida não foi sua escolha. Talvez seu pai e sua mãe fizeram uma escolha, e você, como criança, estava ali debaixo. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar carregando isso para toda a tua vida. Não quer dizer que você tem que carregar essa sentença até aqui. Você não pode deixar o teu passado definir o teu presente. Você não pode deixar o teu passado governar o teu presente. Você precisa assumir a sua posição em Cristo Jesus. Você não é mais uma velha criatura. Você não tem mais o DNA do velho Adão, do primeiro Adão. Você recebeu o DNA de Jesus Cristo. Você tem uma nova natureza dentro de você. E é ela que te define. É ela que diz quem você é. Você é filho de Deus. Você é aceito por Deus. Você é aceita por Deus. Então não tem mais lugar para você de vitimismo, de coitadismo. Ai, eu não posso fazer nada porque, puxa vida, eu fui abandonada. Querida, eu não quero minimizar a tua dor, porque dor é dor e você sabe a dor que você carrega. Mas eu quero te dizer que Jesus já pagou um preço e caríssimo. Caríssimo. O problema é que quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, eles não nos ensinam quem realmente somos. Nós recebemos um conjunto de regras, falando, você pode, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas não ensina a verdadeira vida que Jesus Cristo já conquistou para mim e para você. Uma liberdade que não é a liberdade da libertinagem, para você ir entregar os prazeres desse mundo, porque salvo uma vez, salvo para sempre. Vai nessa que você vai perder a sua salvação. Olha, Jesus morreu para te dar uma vida plena, para me dar uma vida plena. Não mais esse lugar de passado. Se você está aqui, você é fruto de um adultério. Se você está aqui, você é fruto de um abandono. Talvez seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, alguém te abandonou, alguém te desprezou. Talvez você cresceu no orfanato ou criado por vizinhos, por parentes, por amigos. Eu não sei o que aconteceu na tua história, cada um aqui tem. Talvez você veio de um lar onde você tinha o pai e a mãe, mas você não tinha o que você mais precisava, que era a presença. Talvez você teve tudo, mas ao mesmo tempo não teve a presença. E você sente um vazio aí de pai e de mãe. Mas eu quero te dizer que você não precisa continuar debaixo dessa história e desse decreto. Até Jesus você foi assim. Agora você tem pai, você tem família, você tem irmãos, você é aceito. Você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Ele mudou toda a tua história. Na cruz foi escrita a tua nova história, querido. E você não precisa mais ficar nesse lugar. Jefité não usou isso como desculpa. Ele estava ali, cresceu no meio dos seus irmãos, mas quando os seus irmãos cresceram, expulsaram ele ali do meio. Falou, você não vai herdar com a gente não, porque você é filho de um adultério. Você não tem direito aqui, não. E ele fugiu. Ele foi embora. Pensa o que é. De repente você estava acostumado com tudo ali e de repente você perdeu tudo. Foi difícil para ele sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua família, e ir para um lugar desconhecido. Mas isso não é desculpa. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga, a tua história não te define. A tua história não é desculpa. O Senhor, Ele não quer passar a mão na tua ferida. Ele não quer ficar fazendo, sabe, aquele carinho assim na tua cabeça, na tua ferida. Mas Ele quer curar a tua ferida. Nem que para isso Ele tenha que arrancar a casca. Mas Ele tem o bálsamo. Ele tem o bálsamo. Não use a tua história como desculpa. Não use. O teu passado, as tuas dores, não podem liderar você no tempo presente. Quem está liderando você? Quem está liderando você?
É a palavra de Deus ou é o teu passado? Você diz, ai, porque se meu pai, porque se a minha mãe, porque se o meu irmão, porque se o meu chefe, se o meu amigo, se o meu pastor, se alguém tivesse feito isso por mim, a minha história seria diferente. Até quando você vai ficar contando essa história para você? Até quando você vai ficar se escondendo atrás de você mesmo? É tempo de sair desse lugar. O Senhor tem coisas maiores para você. O Senhor, Ele quer tirar você dessa dor. Não seja vítima da tua história. As escolhas da sua história passada não foram as suas escolhas, mas as de seus pais, como eu disse aqui para vocês. Talvez você vive numa situação hoje, ou sofre por alguma coisa hoje, que não foi uma escolha sua. Até criança, porque depois de adolescente, aí já é com você, né, querido? Aí já é comigo. Né? Porque nós também fizemos muitas escolhas. Sem Jesus, nós fizemos muitas escolhas. Então, até onde você passou por esses lugares, o Senhor hoje, Ele quer. Como que Ele me vê? Ele não me vê como um coitado, como uma coitadinha, desamparada e abandonada. Ele me vê como alguém aceito. Como alguém que pertence à família dele, que é filho, que é filha dele. É assim que Ele me vê. Não é como vítima. Segundo, Juízes, capítulo 11, do verso 4 ao 11. Vamos lá. Diga assim, amém. Que alegria. Já percebi que não muito. 11, do 4. Deixa eu achar o 4 aqui. Até o versículo 11. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefité em Tob. Eles disseram a Jefité, venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefité, porém, disse, ora, vocês não me mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então Jefité perguntou-lhes, vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isto diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade. O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. Assim, Jefité aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefité ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. Amém? Segundo ponto, que é uma lição para a nossa vida diária e cotidiana. Todo problema é uma oportunidade. E como nós gostamos de fugir de problemas. Quando nós vemos um problema, fala, ixi, sai fora, não quero. Mas todo problema, ele vem disfarçado de uma oportunidade. Sabe, aqui Jefité tinha sido desprezado pelos seus irmãos, mas aí pelo povo, e esse mesmo povo foi lá atrás dele e falou, ó, vem e nos ajuda nessa guerra. Guerreia a nossa causa. E se Jefité tivesse ali com o coração amargurado, né, cheio de coisa ruim, ele fala, eu não vou nada. Mas ele era um líder. Jefité era um líder. E ele tinha um propósito, ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia que ele tinha uma missão. E ele disse, tá bom, vocês me expulsaram, me mandaram embora, agora vocês vêm atrás de mim, eu vou, mas tem uma condição. Se eu puder liderar e governar, aí eu vou com vocês. E eles falaram, tá bom. Ele não tinha outra opção? Tá bom, vamos lá. E ele foi, e ele assumiu esse BO, esse problema que apareceu na sua vida, e desenrolou ali. E ele assumiu a sua posição, a sua postura. O que eu quero falar é que, da mesma forma, você é líder em todo lugar. Em todo lugar. Quem é líder em todo lugar. Aí você talvez diga assim, mas eu não sou líder de nada, pastor, eu não sou líder de nada. Você é líder na sua família. Talvez aqui dentro da igreja você exerça uma função de liderança.
lá no seu trabalho. Você é líder. E o líder, ele precisa ter o seu foco bem canalizado. Porque se ele não tiver um foco bem canalizado, ele vai para o outro lado. Foi o que aconteceu com Jefté. Talvez ele até passou por um momento difícil. E ele se tornou líder de um bando de marginais. Ele liderou um bando de marginais. Porque o líder é líder. Ele sempre vai despontar. Ele sempre vai surgir. No meio do problema, quem é líder vai assumir a posição. Ele vai falar, tá bom, eis-me aqui, vou, resolvo. Aconteceu uma questão comigo como que eu vou chamar, meu Deus? Não é um encontro, é algo cristão, bem lindo, bem forte, bem poderoso também. E aí eu tinha ido para esse lugar não para liderar, não para liderar, muito pelo contrário. Falei assim, vou sentar e vou ouvir. Só quero ouvir, nada mais. E aí tá bom, né? Sentei lá no meu lugar, quer dizer, nem sentei direito. Mas, né, foi indo. E chegou um dia que, no outro dia, falou assim, agora nós vamos, né, separar as pessoas em grupos e vocês vão ter que, no meio de vocês, se houver algum pastor, algum presbítero, algum líder, então vocês vão escolher quem é que vai ser, né, o líder tal. E aí, separou, eu estava lá no meio do meu grupo, pensando, eu quero ser liderado, eu não quero liderar nada, lá no meu canto. Aí, chegou no meio do grupo, eu falei assim, ninguém falava nada, ficava todo mundo olhando um para a cara do outro. Aí falei, gente, tem algum pastor, tem algum líder aqui, tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Silêncio, ninguém falou nada. Falei, tá bom, eu sou pastora, tudo bem eu liderar? Eu tive que assumir, porque um líder, ele é líder em todo lugar, ele não vai se esconder. Ele não vai se esconder, ele vai assumir a sua postura. E no nosso meio, depois, mais tarde, nós descobrimos que tinha mais um líder ali, tinha mais um pastor. Só que ele não levantou a sua mão, ele não queria liderar. Ele se escondeu diante... Ele passou uns bocados meio difíceis ali, mas depois foi tratado certinho, bonitinho, belezinha. Mas ele passou uns bocados. Por quê? Porque às vezes você esconde quem você é. As pessoas onde você trabalha sabem quem você é? Os seus vizinhos sabem quem você é? Os seus amigos, a sua família? Todo mundo? Ou você fica naquela, escondidinho lá? E sabe, esses dias eu fiquei pensando, às vezes a gente se esconde por causa da vergonha mesmo, porque às vezes a gente ainda não se converteu de verdade e ainda dá mau testemunho e não assume a nossa fé. Porque, nossa, se eu falar, eu não vou poder pecar. Eu não vou poder pecar, então é melhor eu ficar quieto. Tem pessoas, e eu vou entrar agora com a parte dos homens, que fala assim, as mulheres amam chamar os homens para uma DR. Sim ou não, mulheres? Ai, não, vocês estão tímidas. Sim ou não, mulheres? A gente gosta, né? A gente quer conversar, a gente quer colocar o que não está muito bem. E o homem lá, tá, não quero falar, tá bom, né? Isso, querido, quando tem alguma coisa errada no teu casamento, você precisa resolver. Não dá para colocar debaixo do tapete. Não fuja dos conflitos, porque a gente foge de conflito. A gente não quer enfrentar a verdade, a gente não quer ouvir a verdade. A gente quer continuar empurrando com a barriga. Resolva o conflito. Olha aí, se você está com o seu marido aí do lado, né? Diga aí, não fuja. Vamos ter a DR. Não fuja. Não fuja do conflito, porque todo conflito é uma oportunidade. O teu casamento vai melhorar, as coisas vão ser resolvidas. Você vai falar, o teu marido vai falar e vocês vão se alinharem mediante a palavra de Deus. Pai e mãe que não querem entrar em conflito com filhos. Ai, não quero. Ai, não quero corrigir, não quero. Sabia que educar dá trabalho? Gente, educar dá trabalho. Educar não é fácil, não. Educar, você tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa. Mais de 1000, eu acho. Sei lá, né? É muito. E você tem que insistir.
Só que se você olha, você fala assim, eu já falei uma, já falei duas, já falei três, tá bom, não falo mais, largo mão, deixa aí como tá, fique do jeito que quiser. Porque você está fugindo de conflito. Às vezes a coisa tem que ficar ruim para ficar bom. Às vezes tem que mexer no que você não quer mexer. Tem que falar o que você precisa falar. Resolva, não se esconda dos problemas, mas assim como Jefité, assuma a sua postura. Homens, assuma a sua postura dentro de casa. Mulheres, assuma a sua postura. Filhos, assuma a sua postura. Você no seu trabalho. Lembra, aqui na igreja é muito fácil ser crente. Tudo coopera para a gente ser crente, né? Tudo coopera. Mas e lá no trabalho? Gente, o mundo é mau demais. As pessoas sem Deus... Meu Deus, é difícil, é difícil. Tem muita maldade, tem muito, sabe, muita coisa ruim dentro delas. Porque uma pessoa sem Deus, nós sem Deus, nós só somos um pouquinho assim, alguma coisinha por causa de Deus. Porque se não fosse isso, é só isso. Não fuja de resolver conflitos. Quando aparecer um conflito, encare como uma oportunidade. Tem gente aí que já perdeu tanta oportunidade, né? Tanta oportunidade porque não quis enfrentar o conflito. Às vezes a oportunidade passou assim, ó. E Deus às vezes é tão misericórdia que passa até mais de uma vez. Mas a gente não quer. Então assuma aí. Pegue esse problema e resolva. Amém? Pega essa questão e resolva. Terceiro, Juízes 11, versículo 12. Diz assim: logo depois, Jefité mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: o que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? Assim que Jefité, ele foi ali, assumiu a sua posição de liderança, de governo ali, ele toma um posicionamento. Então, ele manda mensageiros a quem interessa. Ele assumiu a sua postura. Ele se posicionou. E ele disse, vamos resolver a questão. Assuma o seu lugar. Assuma o lugar que Deus te deu. Não perca a sua casa. Queridos, e está tudo tão propício para perdermos. Está tudo tão fácil para perdermos. Não perca nada. Se posicione. Assuma aquilo que Deus colocou na tua mão. Não fuja. Não fuja. Assuma o seu papel de filho de Deus, de filha de Deus. Assuma a sua fé. Não tenha medo. Hoje, sabia que a coisa mais difícil é as pessoas assumirem a sua fé? Essa semana, numa visita onde nós somos, e de verdade, conversando com a pessoa, gente, é tanta coisa terrível que você vê, e eu fiquei segurando para não chorar. Fiquei segurando para não chorar de tanta coisa ruim que você vê, e não é só fora, é dentro da igreja, as pessoas vivendo dentro da igreja. E aí, ela me contou uma experiência que falou que os pastores de uma determinada igreja, que no ambiente de trabalho, eles não gostam de ser chamados de pastores, eles não querem receber ou ser conhecidos como tal. Por que será? Eu fiquei pensando, por que será? Por que se esconder? Por que será que as pessoas não querem que saibam a sua função? Será que assim eu posso pecar com mais tranquilidade? Ou não tenha medo, se posicione. Você não vai sair atacando todo mundo. Você não vai sair falando todo mundo. Mas hoje nós temos visto um crescimento gigantesco aí, né, dos homossexuais. E, queridos, de verdade, lá eu conheço muitos, eu os trato com respeito. Mas, se um deles me perguntar o que você acha disso, eu vou falar a verdade. Eu vou falar, eu amo você, mas a sua prática é pecado. O que você faz é pecado, porque a palavra de Deus diz que é pecado. Quando você assume e se posiciona, lá no teu trabalho, na tua casa, no teu bairro, aonde você está, quando alguém precisar de uma oração, é vocês que eles vão procurar. Lá no meu trabalho eu tenho livre acesso, gente. Eu tenho livre acesso.
Eu não tenho vergonha do evangelho. Às vezes é médico que chama, pessoas que chamam e falam assim, ô pastora, você pode orar? Você pode fazer isso? Posso. Então deixa as pessoas saberem quem é você, se posicione na sua fé. Quem é você? Para que você foi chamado? Defenda, segure a sua fé. E o quarto ponto, eu vou ser bem prática, está em Juízes capítulo 11, do verso 14 ao 28. Diz assim: espera aí, só um minutinho, gente. Vamos no 13. Os mensageiros de Jefté voltaram com esta resposta do rei. Quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras, desde o rio Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território. Jefté não se abalou e mandou mensageiros outra vez ao rei dos Amonitas, com esta mensagem: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos Amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos Edomitas e dos Moabitas e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e pediu a ele: deixe-nos passar pelas suas terras até o nosso destino. Seom negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei Seom e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus. Por que haveria de ser devolvida a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus, Camus? Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora, passados 300 anos, você levanta esta questão? Todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando terras que vão de Esbom até Aroer e que margeiam todo o rio Arnon. Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você. Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefté. Amém? A questão que eu quero colocar aqui é: conheça toda a história. Jefté sabia o que tinha acontecido. Jefté simplesmente não era um líder que de repente apareceu ali do nada e saiu para uma guerra à toa de qualquer jeito. Muito pelo contrário, ele conhecia a história do seu povo. Ele sabia que quando Deus tirou o povo do Egito, passou por Moisés, depois entregou a Josué, e Josué fez o povo passar e herdar a terra prometida, foi distribuída porções de terra e que ele conhecia todo um fundo, ele conhecia todo um panorama daquela história. E então ele disse para o rei: depois de 300 anos você vem criar casa, a gente já está morando aqui há tanto tempo, você quer levantar essa questão? Jefté era um homem ousado, ele tinha uma ousadia, ele sabia do que ele estava falando.
Ele sabia sobre o que ele estava falando. Você conhece toda a história? Você conhece sobre quem você prega? Você conhece sobre quem você serve? Você conhece a história de Jesus? Você conhece todos os evangelhos? Você sabe o que Deus fez, o que Ele deixou de fazer? Você conhece? Porque às vezes você quer liderar, quer fazer alguma coisa, mas não tem conhecimento, quer se posicionar, mas não tem conhecimento. Você precisa entender todo o pano de fundo, tudo que vem lá atrás, porque se eu não conheço, eu entrego. Pensa, se Jefté não conhecesse a história, ele falava, tá bom, não quero guerra com ninguém, fica com o que é de vocês. Sendo que Deus entregou aquela terra para eles. Se você não conhece a história, você acaba perdendo o que Deus te deu. Se você não conhece o que Jesus já fez por você, o que Ele conquistou para você, você fica aí, ó, um pobre, largado, vivendo na miséria, porque você não conhece toda a história. Ou então você fica como um escravo de uma religião, porque você não conhece toda a história. Sabe, eu sempre fiquei pensando, eu não sei você, mas eu vou falar algo aqui, talvez não se escandalize. Mas antes eu ficava pensando, nossa, Mateus, Marcos, Lucas. O evangelho que eu mais gostava de ler é João, porque era um pouco diferente, né? Mateus, eu falava, ai meu Deus, Mateus, Marcos, Lucas, né? Tudo aquilo. Mas por que é importante? Porque conta tudo. Conta como Jesus veio, como aconteceu. Conta como, sabe, Jesus se manifestou. Conta das promessas, conta tudo. Aí, e quando chega a genealogia? Quem quer ler genealogia? Aí você não sabe. Porque é na genealogia que está toda a história. É ali. Do Antigo Testamento é mais difícil, né, gente? Tem uns nomes lá, né, que é só a graça. A gente, é difícil. Mas ainda do Novo Testamento é um pouquinho melhor. A genealogia. Se você não conhece a história, se prepare para viver sendo roubado. Estando no lugar onde não é para você estar, entregando o que você não tem que entregar. Conheça toda a história. Se posicione, não à toa, tipo aquela pessoa sanguínea que já fala assim, ô Jefté, vamos lá, vamos guerrear. Ah, vamos para cima, não quero saber de nada, vamos para a guerra, já pego as armas aí, vamos contra quem? Não, primeiro eu quero saber quem. Primeiro, Jefté, ele foi, sabe, ele pensou em tudo, ele não saiu pronto para a guerra. Primeiro, é como se ele falasse assim, eu vou dar uma oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade para esse povo. Eu vou contar para eles o que aconteceu. E quem sabe assim eles, né, se arrependem. E diz que o rei dos amonitas não ouviu Jefté. Não ouviu. Você está ouvindo o que está sendo pregado? Você está ouvindo o que está sendo anunciado? A palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não saia daqui só com mais um culto. Olha, você está recebendo palavras práticas. Eu estou recebendo palavras práticas para a nossa vida. E o que estamos fazendo? Colocando no bolso, no caderno, dentro da bolsa, nas anotações do celular e nunca mais olha para lá. E aí você é roubado. Aí entra a semana, vai acontecer exatamente aquela palavra, você precisa de... Aí fica lá, sendo roubado. Se for para anotar por anotar, querido, não anote nada. Se for para ficar aí, para você nunca mais voltar, conheça a história. Diga assim, olha, eu vou ler, hoje eu vou sair daqui. Diga, eu vou sair daqui, eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo de uma vez. Eita Deus, quero conhecer toda a história. Quero conhecer tudo. Quero saber quem é Jesus. Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como eu posso querer estar com alguém que eu não conheço? Como eu posso querer me relacionar com alguém que eu não conheço? Jesus não pode ser um estranho para mim nem para você. Jesus não pode ser um estranho nem para mim nem para você.
tem que ser como Maria, que se prostra aos pés de Jesus ali e fala, e aqui é o meu lugar. Porque só quem encontrou um tesouro de verdade, querido, todas as outras coisas perdem o valor. Tem uma parábola assim que fala, né, que um homem estava lá e encontrou um tesouro de grande valor, uma pérola de grande valor, ele escondeu, foi lá, vendeu, e aí ele comprou aquele terreno onde tinha uma pérola de grande valor. E é assim, quando você encontra Jesus, querido, nada mais faz sentido para você, você deixa tudo por causa dele. Sabe por que os nossos irmãos, lá nos países perseguidos, eles dão a vida deles? Porque eles encontraram um tesouro de grande valor. Eles são supridos, eles são providos. A fé deles é firme, é forte. Eles são assim. Conheça toda a história. Conheça toda a história. Ponto 5. Juízes 11, 29. Diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés. Passou por Mispá de Gileade e atacou o exército amonita. Olha só o que aconteceu. Até aqui, Jefté, ainda com sabedoria, com inteligência, né? Ele estava conduzindo e fazendo todas as coisas. Mas quando o rei dos amonitas falou, olha, não dei ouvido, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. O Espírito do Senhor se apossou. Naquela época, querido, não é como é hoje. Hoje nós vivemos a dispensação onde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não tem mais diferença, não tem mais escolhidinho, não tem. Hoje é sobre quem quiser, sobre quem crê. É isso. Mas naquela época, o Espírito Santo se apossava de um homem, e aquele homem, cheio de autoridade e ousadia, cumpria a ordem de Deus. Cumpria aquilo que era para fazer. E nesse quinto ponto eu quero colocar, a batalha não é sua. A batalha não é sua, porque nesse momento que foi para ir realmente para a batalha, foi o Espírito Santo que se apossou de Jefté, e ele foi. E aqui eu quero falar de algo que eu tenho pensado um pouquinho sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Você já percebeu como nós o negligenciamos? Como nós não damos a devida honra e glória e atenção a Ele? Ele é Deus. E Ele é aquele que veio quando Jesus foi para o Pai. Porque Ele disse assim, olha, eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. E mais, quando Ele veio, Jesus, ele fala que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É através do Espírito Santo, porque eles são um. Eles são a mesma pessoa. Eles são únicos, uma unidade. E o Espírito Santo, ele escolheu um lugar para habitar. Naquela época tinha uma só pessoa que podia experimentar do Espírito Santo. Hoje, através de Jesus Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa, nós somos morada, nós somos habitação do Espírito Santo. E eu quero te fazer uma pergunta. Como está o templo do Espírito Santo? Como está o templo do Espírito Santo? Precisamos depender totalmente, integralmente do Espírito Santo. Sabe, queridos, nós vivemos numa geração onde é muito fácil fazer igreja. Principalmente aqui no Ocidente. É muito fácil. Nós, colocamos tudo isso e fica tudo lindo. As melodias talvez possam nos emocionar. Mas o Espírito Santo, a obra não é feita por homens. Não é feita por capacitação natural. Por inteligência humana. Nós precisamos depender totalmente e integralmente do Espírito Santo. Sabe por que nós não realizamos milagres, maravilhas e tantas outras coisas? Porque não estamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Tem muito de nós. Tem muito de nós. Muito de nós. E nós precisamos entregar o governo a quem pertence o governo. Nós precisamos entregar a honra
a quem pertence a honra. Nós precisamos deixar a igreja ser cuidada e dirigida por quem entende do que é ser igreja, de quem criou e quem formou a igreja. Sabe, eu acho muito interessante e eu gosto muito. Lá no livro de Atos, quando Jesus está voltando para o Pai, ele fala assim, Atos capítulo 1, do 1 ao 5. Atos capítulo 1, do 1 ao 5. Ele fala assim, olha, não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, eles já tinham andado com Jesus, eles talvez já tinham realizado milagres e grandes coisas ali. Só que eles eram covardes ainda. A Bíblia fala que quando Jesus foi morto, e até o período que ele ressuscitou, onde os discípulos estavam? Escondidos. Porque eles tinham medo também do que acontecesse com eles. Eles estavam lá escondidos. Mas, quando eles estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, eles estavam todos no mesmo lugar, esperando a promessa de Jesus. Esperando o que Jesus faria. E aí diz que de repente vem um som, um vento. E aí sobre cada homem, sobre cada mulher, e eu não sei se tinha jovens, se tinha criança, eu não sei quem estava mais lá, eu sei que tinham pessoas lá, reunidas. E diz que sobre cada um deles desceram como línguas, como que de fogo. E eles foram cheios de poder e autoridade para executar o que Jesus os chamou a fazer. E aí, de repente, começa aquele barulho, né? Aquela língua de um lado e língua de outro e tal. E aquele povo que estava tudo reunido, que era de um monte de lugar, de um monte de nações diferentes, daqui a pouco eles começam a ouvir das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Só que aqueles homens não estavam falando no idioma deles. Eles estavam falando em outras línguas. Só que eles ouviam como se fossem a língua deles, das maravilhas de Deus. E aí eles começam a achar estranho e eles falam, ué, esses homens estão bêbados a uma hora dessa? Estão tudo bêbado? E de repente, olha só, eu acho maravilhosa essa parte. Eu fico imaginando, gente, o que aconteceu. Uma pessoa que estava escondida, com medo de morrer. Com medo de morrer. Que negou Jesus 3 vezes, que se escondeu, que não estava lá. De repente, quando eles ouvem tudo aquilo que os homens estão falando, ele se posiciona, o Pedro se posiciona juntamente com os discípulos e diz, varões israelitas, um homem inculto, um homem, a gente sabe que as palavras de Pedro não eram tão, polidas, e de repente ele aparece falando, varões israelitas. Com quem que ele aprendeu isso? Quem ensinou isso para ele? E ele começa a discursar com um poder, com uma autoridade, querido, que ele não tinha feito nunca na vida dele. Quem fez isso? Ele só pôde fazer isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele só assumiu a sua posição. Realmente a igreja passou a existir, porque aí, depois do discurso de Pedro, 3.000 almas se ajuntaram, e aí a igreja começou só quando o Espírito Santo veio e capacitou a cada um para cumprir o seu chamado. O covarde agora não temia mais perder a sua vida. Nada mais era precioso para ele. Por que você acha que os nossos irmãos lá fora, num país perseguido, eles continuam a anunciar o evangelho de uma forma talvez mais silenciosa? É porque eles são cheios do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo capacita e eles não têm mais por valiosa a sua própria vida, porque eles encontraram um tesouro maior. Eles encontraram da mesma forma. Você, para abrir a tua boquinha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ah, quem é o Espírito Santo? Filho, ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele é aquele que vai te ensinar toda a verdade, ele é aquele que está aqui até a consumação dos séculos, até que Jesus venha, ele está aqui para te alinhar, para te colocar no lugar, quando você estiver escorregando, ele te traz de volta. Esse é o Espírito Santo para te fortalecer, para te sustentar, para te ajudar. Ele é para você
A Bíblia fala que ele é o Espírito da verdade e toda a verdade que ele ouviu lá na eternidade, ele quer nos ensinar. Mas nós não estamos dando atenção. Nós não estamos ouvindo. Depois você pode ver lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 7, depois do 12 ao 16, que vai falar, né, como é o Espírito Santo, as funções dele. Essa é a parte que eu mais precisava falar com vocês, que é a questão desse olhar atento para o Espírito Santo. Sabe o que nós fazemos hoje? Nós não dependemos mais de Deus. Sabe as grandes nações, o primeiro mundo aí? Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. Sabe por quê? Porque, para que eu vou ficar esperando uma resposta de Deus? Eu até vou lá, oro um pouquinho, mas Deus demorou, né? Eu vou fazer o que deu aqui na minha cabeça. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer a minha escolha. Não tem mais dependência. Simplesmente eu vou e faço o que eu acho melhor. O que acho que vai dar resultado, o que está todo mundo fazendo. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo, queridos. Para tudo. Seja para cuidarmos da nossa casa. Seja para mantermos um relacionamento. Seja para ganharmos uma vida para Ele. As pessoas não vão ser atraídas até você porque você fala bonito. Ou porque você é inteligente. Ai, porque você é rico. Não. Sabe o que atrai as pessoas até você? É a presença de Jesus. A presença de Jesus atrai as pessoas. E a minha oração é que as pessoas sejam atraídas pela presença de Jesus neste lugar. Que a presença de Jesus atraia as pessoas. Sabe que ao passarem pelas ruas, que nos bairros, eu não sei, mas que elas sejam trazidas, não somente por um louvor, por uma palavra, não sei, mas porque o próprio Deus está no nosso meio. Porque Ele está aqui. Que as pessoas venham com fome e com sede, não de pão e nem de água, mas da palavra de Deus, da presença de Deus. Cultive esse tempo, querido. Cultive esse tempo com o Espírito Santo. E você vai para a batalha, porque Ele vai te dar a direção. Mas Ele vai também suprir e cumprir as batalhas que Ele te direcionou a fazer e lutar. Agora, as batalhas que você criou é por sua conta. As guerras que você criou é por sua conta. A Bíblia fala que se nós sofremos perseguição por causa do Evangelho, por causa de fazermos o bem, isso é agradável a Deus. Mas que a nossa perseguição não seja causada porque somos fofoqueiros, somos briguentos, não nos submetemos à autoridade, não nos submetemos à liderança. Essas batalhas Deus não está. Essas foram você mesmo que criou. E essas é você que vai ter que arcar. Ah, eu não posso comer açúcar. E estou mandando açúcar para dentro. Eu não posso comer sal. E estou mandando sal para dentro. Eu não posso comer gorduras e frituras. E estou comendo. Qual é a responsabilidade de Deus nesse caso? Se você fica doente? Nenhuma. É só sua. É só minha. Deus, Ele já nos curou. Mas Ele quer que nós vivamos, façamos boas escolhas. Sejam alimentares, seja de estilo de vida, seja o que for. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Por aquilo que somos nós que criamos. Olha para essa pessoa e diga, é responsabilidade sua. É só sua. Rumou? Aguenta. E para nós finalizarmos, o 6º ponto, Juízes, capítulo 11, do 29 em diante diz: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés. Passou por Mispá de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefté havia feito um voto ao Senhor nestes termos:
Se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e o oferecerei como sacrifício queimado. Jefité, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a Israel vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefité não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha única correu ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefité viu a moça, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela, porém, disse: "Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel." Ela prosseguiu: "Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei." "Faça isso, minha filha." "Vá," disse Jefté. Ela foi, acompanhada das amigas, e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos, por 4 dias, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Diga ai. Na hora do sufoco, tudo é válido. Você já reparou? Quantos votos de tolo você já fez diante de Deus? Se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer, se o Senhor abrir, se o Senhor, e você não cumpriu nada. Jefté, no meio da euforia, ele falou sem pensar. Olha que loucura. Como queria saber quem ia sair? Era mais fácil ele falar: quando eu voltar da guerra, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas ele falou: não. O primeiro que sair ao meu encontro, eu vou oferecer como sacrifício queimado diante do Senhor. E ele foi, ele venceu a batalha e tal e tal. E quem sai ao encontro de Jefté? A sua única filha. E ele diz: ai, o que eu fui fazer? Agora eu vou ter que cumprir. Eu prometi, eu vou ter que cumprir. Cuidado com os votos que você faz. Em Eclesiastes, capítulo 5, do verso 4 ao 5, diz assim. Deixa eu ver, vou acompanhar aqui. Eclesiastes, capítulo 5, do 4 ao 5. Foi. O tolo, 4 do 5, é isso mesmo, né? O tolo cruza os braços e chega a passar fome. Ué, não é isso não. Eu anotei errado. Oi? Não entendi. Cadê? Do voto de tolo. Ah, tá ali. Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpra sempre as promessas que faz a Deus. O verso 5. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Sabe de uma coisa importante que você precisa saber? Na religião, eu não sei quanto a você, mas a mim, nós aprendemos muito sobre votos, né? Ai, vamos fazer a corrente do não sei o quê, vamos fazer o voto para abrir a porta, para isso, para aquilo, para aquilo. E aí você, na ânsia de ter coisas, né, porque é instigado isso, você falou: vou dar tal valor, vou fazer tal valor. E alguns talvez você cumpriu e outros você nunca cumpriu. E talvez viva até debaixo de condenação até hoje. Talvez ainda passe aí na sua mente: puxa vida, eu prometi para o Senhor e não fiz. E como Deus é misericordioso, né? Porque se fosse num outro tempo, sem Jesus, a gente já estava fulminado.
Não faça nenhum voto. Sabe por quê? Porque hoje, na nova aliança, em Cristo Jesus, você não precisa pagar nada. Você não paga nada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já pagou tudo por você. Você não precisa pagar para ser curado. Você não precisa pagar para ser liberto. Você não precisa pagar para ser próspero. Você não precisa pagar nada. Você não paga um lugarzinho no céu. Porque somente em Jesus Cristo você você recebeu uma herança em Cristo Jesus. Você recebeu uma herança nele. Então não aceite, por isso que você precisa conhecer toda a história, entendeu? Para que você não seja enganado. Para que você não seja roubado. Cuidado. E se você fizer um voto diante do Senhor, não é para fazer, mas se você fizer, paga o que você falou. Cumpre o que você falou. É isso, é isso. Em Cristo Jesus, tudo foi pago. Vai lá comigo em Colossenses, capítulo 2, do 13 ao 15. Colossenses 2, do 13 ao 15, diz assim: vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Continua. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. 15. Deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Amém? Toda sentença, toda dívida, tudo aquilo que nós não podíamos pagar, Jesus levou lá na cruz do Calvário. Ele foi com ele lá naquela cruz. Toda sentença, toda dívida que era contra mim, contra você. Tudo. Você não precisa pagar mais nada. Você não precisa pagar para ser salvo, para ser curado, para ser livre. Você só precisa aceitar o que Jesus já fez. Ele pagou um preço muito alto. Muito alto. Não é de graça porque é de graça. É de graça porque alguém pagou. E nos deu o direito de vivermos na sua condição.